Olá, turma, tudo bem? Tem um tempinho que eu não gravo aula com vocês. O conteúdo era bem teórico, então não tinha muito que a gente problematizar, não tinha muito que a gente trabalhar, a questão de interpretar o que o texto estava querendo dizer propriamente, o que a biologia estava querendo dizer propriamente. Mas nessa aula de hoje a gente vai ter que trabalhar um pouquinho alguns conceitos que vocês já estão cansados de ver, mas que podem por vezes acabar complicando um pouquinho no entendimento, dificultando um pouquinho o entendimento. A aula de hoje a gente vai falar sobre citologia, que é o estudo da célula, tá? Então, célula é aquela a unidade que a gente já vê desde do Fundamental 1, Fundamental 2, ali, principalmente no sétimo ano, a partir do sétimo ano, sétimo e oitavo ano, quando aprofunda essa questão do conhecimento da célula, o conhecimento do corpo, o funcionamento do corpo. Então a gente vai abordar na aula de hoje somente o funcionamento da célula e na próxima aula falaremos sobre os processos de membrana, tá? Específicos dos processos de membrana. Então hoje é específicos das organelas celulares, a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte propriamente as organelas presentes nas células eucariontes. Tudo bem? Então vamos lá, citologia. Para a gente primeiro falar sobre citologia, a gente tem que entender a questão da teoria celular. A teoria celular ela vai ser baseada em três princípios básicos, que as células são as unidades funcionais ou unidades morfológicas dos seres vivos. O que eu quero dizer com isso? É que todo ser vivo vai apresentar célula, tá? Então, para ser um ser vivo, é uma característica básica e necessária que ele apresente célula, tá? Então, chegar lá na prova e perguntar: característica básica e necessária para ser um ser vivo, a presença de uma célula. Então, essa é a primeiro grande grupo, primeira base da teoria celular. A segunda vai dizer que a célula é a unidade funcional de um ser vivo. O que isso quer dizer? É que todas as unidades, todas as funções celulares estão presentes dentro da célula. Ou seja, a gente só consegue se alimentar porque a nossa célula precisa de alimento. Ou seja, desculpa, a gente só precisa se alimentar porque a nossa célula precisa de alimento. A gente só precisa respirar porque a nossa célula precisa de oxigênio. A gente só se movimenta porque a nossa célula é capaz de gerar movimento. Então, tudo aquilo que o nosso corpo faz ou tudo aquilo que o nosso corpo precisa é porque a nossa célula ou faz ou precisa. Tá? Então ela vai ser a unidade funcional, ela é capaz de reproduzir por si só, que é a terceira base da teoria celular, que as células elas são formadas a partir de células pré-existentes, elas realizam o processo de divisão celular. Então vamos lá. As três bases da teoria celular são quais? É que a célula ela vai ser a unidade morfológica do ser vivo, a unidade estrutural do ser vivo, ela vai ser a unidade funcional do ser vivo, vai apresentar o metabolismo para o ser vivo e ela vai realizar a divisão celular. Tá? Ele é capaz de gerar novas células, cópias idênticas a ela, como a gente já viu quando falamos sobre o processo de duplicação, transcrição do material genético e assim por diante. Tudo bem? Então a teoria celular segue esses três princípios básicos: a célula, unidade morfológica, unidade funcional e realiza a divisão. Tá ok? A teoria celular foi proposta por Schwann, Schlenden e Schwann, algo do tipo. É, e perceberam bastante isso através do desenvolvimento do microscópio por Robert Hooke. Então, isso facilitou bastante essa questão do desenvolvimento do microscópio quando ele pesquisou e viu propriamente as células de cortiça. Tá? Então, aqui temos o microscópio básico, analisando as células de cortiça vista por Robert Hooke, e depois com o aprofundamento, o avanço da teoria do estudo da ciência, esses dois pesquisadores, Schlenden e Schwann, propuseram a teoria celular. Tá ok? Vamos lá então. As células elas podem ser classificadas basicamente em dois grandes grupos,
células procariontes e células eucariontes, tá? Tem aquelas questões de organismo autótrofo ou heterótrofo, isso a gente não vai entrar propriamente ao caso, a gente está falando só sobre célula, então tem as células eucariontes e as células procariontes. As células procariontes, elas são bem simples, pró de antes, cário de núcleo. Então as células procariontes são aquelas que são antes do núcleo, que não apresentam núcleo, tá? Então temos como característica das células procariontes a ausência de um núcleo delimitado. Como essa célula não apresenta um núcleo delimitado e a função do núcleo é armazenar, proteger o material genético, esse material genético então ele fica todo disperso no citoplasma, tá? Então tem essa questão. O núcleo atua armazenando o material genético. E como a célula procarionte não apresenta núcleo, o material genético então fica disperso no citoplasma. Tá? Essa é a primeira característica. A membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura presente em todas as células. A membrana plasmática vai dizer o que é célula e o que não é célula. Para dentro da membrana faz parte da célula. Para fora da membrana não é célula. Tá? Então a membrana vai atuar delimitando o espaço celular. E além disso vai atuar em um processo que a gente chama de permeabilidade seletiva, permitindo a entrada e saída de certas substâncias que a célula precisa, ou jogar para fora ou jogar para dentro. Como eu falei, a gente vai ter aula específica sobre membrana plasmática, que são os diversos processos que ela vem a realizar extremamente importantes para o nosso funcionamento. As células procariontes também apresentam plasmídios. Plasmídios são DNAs circulares, extracromossomiais. Temos então aqui o DNA, o que seria o DNA cromossomial. Então temos o DNA do cromossomo propriamente bacteriano, do material genético bacteriano. E além desse material genético, temos também o plasmídio, que acaba não está aqui na foto. Seria um material genético circular, além desse material genético daqui. Tá? É um material genético extra. Ele vai atuar na questão de resistência da bacteriana a antibiótico. E também vai atuar na reprodução sexuada das células bacterianas. Vai ser transmitido esse plasmídio para uma outra célula. Tá? Então, a célula bacteriana, a célula procarionte, no caso a bactéria, apresenta dois materiais genéticos. Apresenta o material genético cromossomial, o material genético próprio da célula, e apresenta também o plasmídio, que é um material genético circular que atua em resistência bacteriana. Uma característica da célula procarionte é a ausência de organelas membranosas. O que são organelas membranosas? O que são organelas propriamente? São compartimentos celulares envoltos por membrana. A gente vai falar em células eucariontes, essas organelas celulares. As células procariontes não apresentam essas organelas. A única estrutura interna que essa célula procarionte vai apresentar são os ribossomos. Os ribossomos apresentam a função de síntese de proteínas. Então temos aqui vários ribossomos espalhados pela célula procarionte. Ela vai ter a função de sintetizar proteínas, produzir proteínas. Tá? O ribossomo bacteriano ele é parecido com o ribossomo da célula eucarionte. Ele é parecido, não é igual. Tá? Apresenta algumas diferenças extremamente importantes, principalmente na questão do uso de antibióticos. Tem alguns antibióticos que vão atuar diretamente no ribossomo bacteriano, impedindo que a bactéria sintetize proteínas, então ela acaba sendo levada à morte. Tá? Então, as bactérias não apresentam organelas membranosas em sua constituição, porém apresentam ribossomos, que atuam sintetizando proteínas. As células procariontes também não apresentam citoesqueleto. Citoesqueleto é um conjunto de fibras proteicas internas na célula. Tá? Então é como se fosse o esqueleto da célula. Isso faz com que a membrana plasmática não apresente movimentação. Então a bactéria não é capaz de realizar fagocitose, pinocitose, endocitose, processos de movimento da membrana celular, que já a célula eucarionte é capaz de realizar.
Nas células procariontes pode haver ainda uma parede celular rica em peptidoglicanos e a presença de fibras. O que acontece? A parede celular é uma estrutura de resistência, é uma estrutura externa à membrana celular. Ela é formada por peptidoglicanos e ela vai ser classificada de duas formas. Tem as bactérias, né, no caso, gram-positivas e gram-negativas, dependendo do tipo de parede celular que ela vem apresentar. Tudo bem? As fímbrias vão atuar no processo de reprodução sexuado, reprodução sexuada, então atua na reprodução da bactéria. Pode apresentar também flagelos e cílios que atuam no processo de locomoção. Tá? Então, vai locomover, vai bater, se movimentar, fazendo com que a célula, a bactéria em si, venha se movimentar também. Então, como organização, é uma estrutura bem simples as células procariontes. O desenvolvimento do núcleo celular levou a uma modificação muito grande. E a gente vai ver agora nas células eucariontes a diferença das células eucariontes, quantos compartimentos ela vem apresentar que a célula procarionte não apresenta. Ah, desculpa, eu esqueci de falar com vocês. As células procariontes apresentam também aqui o mesossomo. O mesossomo são dobras na membrana celular que atuam no processo de produção de energia, tá? Isso é bem discutido ainda, porque esse mesossomo não está presente em todas as células procariontes, em todas as bactérias, só em alguns representantes desse grupo. Aqui dentro do mesossomo existem inúmeras enzimas que atuam nesse processo de produção de energia, tá? Então, o mesossomo é como se fosse a mitocôndria na nossa célula, tudo bem? Então, o mesossomo é o local de produção de energia nas células procariontes, nas bactérias, ok? Então, é bem tranquilo a gente entender. Células eucariontes. Então perceba a quantidade de organelas, de constituintes celulares que a célula eucarionte apresenta, enquanto a célula procarionte ele era muito simples. Era material genético, ribossomos, citoplasma e só, basicamente, internamente. Enquanto já a célula eucarionte apresenta inúmeras estruturas. Temos aqui o principal, talvez, seja o núcleo. O núcleo permitiu um avanço muito grande da célula. Por quê? Quando ele englobou o material genético, protegeu o material genético, esse material genético, então, menos exposto ao ambiente, começou a sofrer menos mutação. Então, a célula conseguiu manter sua estrutura, sua formação, a capacidade de passar esse material genético com essa mesma característica, ela foi mantida devido à presença do núcleo, protegendo esse material genético. O núcleo apresenta uma carioteca, que é essa membrana nuclear. Essa carioteca apresenta poros. Então, tem inúmeros poros nessa carioteca que permite uma comunicação do núcleo com o citoplasma da célula, tá? Então, ocorre a passagem dali de material genético para que ocorra o processo de síntese de proteínas. Tudo bem? Então, existe a presença de poros na carioteca. Membrana plasmática. A gente já falou um pouquinho lá na célula procarionte. A membrana plasmática é responsável por delimitar o espaço celular. O que está dentro da membrana, para dentro da membrana, faz parte da célula, e o que está fora da membrana não faz parte da célula. E atua também como processo de permeabilidade seletiva, permitindo a entrada e saída de certas substâncias. Temos o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele fica aqui coladinho do núcleo. Ele se chama retículo endoplasmático rugoso porque na parede do retículo existem inúmeros ribossomos. A gente viu que o ribossomo na célula procarionte ele apresenta a função de síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso ele atua sintetizando proteínas também porque ele apresenta ribossomos aderidos. Temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso ele também fica próximo do núcleo, mas porém mais externo, depois do retículo endoplasmático rugoso. Ele se chama de retículo liso porque ele não apresenta ribossomos. Ele vai atuar na síntese de lipídios e também na desintoxicação do organismo.
Complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai atuar empacotando e direcionando substâncias produzidas pela célula, armazenando, empacotando e direcionando substâncias produzidas. Tá? Então, o que acontece? As substâncias, as proteínas que são sintetizadas pelos ribossomos livres no citoplasma, elas são produzidas para atuarem dentro da célula. Já as proteínas que têm que ser exportadas, têm que ser levadas para fora da célula, elas são produzidas aqui no retículo rugoso, são encaminhadas para o complexo de Golgi. Essas proteínas, então, dentro do complexo de Golgi, elas são armazenadas, empacotadas, se precisar, sofrem modificações e são encaminhadas para fora da célula. Tá? Então, essa é a função do complexo de Golgi, é como se fosse um correio funcionando dentro da célula. Lisossomo. A função do lisossomo é atuar na digestão intracelular, tá? Então, componentes que precisam passar pelo processo de digestão, ou então até mesmo a própria célula, quando tem que ser levada à morte, é por ação do lisossomo. Apresenta enzimas digestivas capazes de quebrar então as substâncias que entram, ou então a própria membrana celular. Peroxissomos. Os peroxissomos têm uma função parecida com a dos lisossomos, só que ele vai atuar na quebra de algumas gorduras e também na quebra da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, por isso esse nome, peroxissomos. Tá? Então vai quebrar essa água oxigenada porque a água oxigenada é extremamente reagente no nosso corpo, reagente na nossa célula. Então ela tem que ser quebrada. Ela é produzida a partir da digestão das substâncias, do metabolismo celular, principalmente de algumas gorduras. Ela é produzida e ela também é quebrada pelo próprio peroxissomos. E temos aqui então também as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia, o processo que a gente chama de respiração celular. A respiração celular é um processo que ocorre em diversas etapas. Temos a glicólise que ocorre no citoplasma, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, ou a cadeia respiratória, no caso, são essas três etapas que ocorrem para que ocorra o processo de produção de energia. As mitocôndrias são as únicas organelas celulares que apresentam material genético, exceto o núcleo. O núcleo tem material genético dentro dele e a mitocôndria também apresenta material genético. Então, a mitocôndria apresenta material genético próprio, apresenta ribossomos próprios para a síntese de proteínas. Então, a mitocôndria é capaz de se dividir independente da ação do núcleo. Tá? Então, a mitocôndria é autossuficiente, digamos assim. Ela não precisa da ação do núcleo para ela funcionar. A mitocôndria, existe uma teoria que é chamada de teoria da endossimbiose, que a mitocôndria era uma bactéria, vivia extracélula, vivia do lado de fora da célula, e em determinado momento a célula englobou essa bactéria, englobou essa mitocôndria e percebeu que dentro dela ela tinha uma função extremamente importante, que era a produção de energia. Então, a partir daí, então, passaram a viver em simbiose, em conjunto. A mitocôndria fornecendo energia para a célula e a célula fornecendo alimento e proteção para a mitocôndria. Tudo bem? Então, a teoria que a gente chama de teoria da endossimbiose. Temos também aqui microvilosidades, que a gente vai falar sobre especializações da membrana. Temos o outro aqui também, os microfilamentos, microfilamentos, filamentos intermédios, microtúbulos formando o citoesqueleto. O citoesqueleto ele é responsável por manter a forma da célula e também permitir o movimento da membrana, realizando processos de fagocitose, pinocitose, endocitose, o movimento de membrana que a gente vai falar mais à frente. Temos também centríolos. Os centríolos vão atuar no processo de divisão celular, responsáveis por direcionar os cromossomos durante os processos de divisão, e também vai atuar, por ser muito semelhante à estrutura, na questão da formação dos flagelos e cílios. Tá? São formados por túbulos, microtúbulos, então atuam também na formação dos flagelos e cílios, que tem por função atuar na locomoção da célula. Tá? Basicamente é isso. Tem também a célula vegetal, que a gente pode até falar mais para frente depois, que apresenta algumas estruturas diferentes da célula animal, tá? Que é a presença de uma parede celular de celulose,
a presença também de um vacúolo grande, que é responsável pelo controle osmótico, apresenta também alguns plastídeos, como o cloroplasto e o leucoplasto, tá? Mas a gente pode falar isso depois, mais para frente. Mas basicamente essa é a estrutura de uma célula eucarionte, tá? Então, cada componente com a sua função extremamente importante para o funcionamento da célula. Lembrando que a célula é a unidade morfológica de um ser vivo, todo ser vivo apresenta a célula, ela é a unidade funcional de um ser vivo, é a menor unidade funcional, apresenta todas as funções necessárias para, para o organismo e também a célula apresenta capacidade de divisão, sendo formada a partir da divisão de uma célula pré-existente. Essas três bases, então, formam a teoria celular, tá ok? Células procariontes não apresentam núcleo, não apresentam carioteca, membrana nuclear, e células eucariontes apresentam essa membrana nuclear. A formação, então, de organelas celulares permitiu maior desenvolvimento dessa célula, maior evolução, maior adaptação dessa célula ao ambiente, principalmente na questão da membrana nuclear, da carioteca, que protegeu o material genético, separando o material genético do citoplasma e separando ainda mais do meio externo. Tá ok? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, vocês podem sinalizar que eu respondo para vocês. Tá ok? Tchau, tchau. Abraço.